Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há dias, no debate sobre os apoios à agricultura, afirmou-se que a água era, de facto, um sector, a água de rega, neste caso específico, um sector estrutural para a manutenção das práticas agrícolas tradicionais, um garante paisagístico e, sobretudo, um aspecto que também não podemos deixar de parte, um garante da manutenção dos canais principais, enquanto um dos motivos essenciais ao nosso turismo cultural, como também, como é demais conhecido, com o passo-a-pé de aproveitamento para o conhecimento das entranhas da Ilha da Madeira. E, portanto, é fundamental ter presente que a água é importante para a prática da agricultura, sobretudo numa conjuntura atual. Qual é o estado da situação? Atualmente persiste um problema que está a ter repercussões importantes na economia familiar, que diz respeito à falta de intervenção, de manutenção dos canais de rega, mais vulgarmente conhecidos como levadas de rega. Sublinhe-se que esta bancada de Juntos pelo Povo, já a 24 de julho, ouvi a senhora secretária nesta Assembleia, onde a senhora secretária considerou que essa responsabilidade passou a estar imputada a Águas e Resíduos Sólidos da Madeira, uma empresa pública, sublinhe-se, abra-se um parênteses, que pratica os preços mais altos da água potável na região, sobretudo dos municípios que a aderiram, e, portanto, a senhora secretária considerou que essa responsabilidade era imputada à REM, que tinha um plano de investimentos para os canais secundários nos próximos 5 anos e com valor estimado em 30 milhões. Tudo bem, nós até compreendemos que o princípio tenha sido os canais principais e que em seguida se vai para os canais secundários. Mas há questões aqui que importa ter, em nossa perspectiva, como prioridade. Nessa audição, no entanto, ou todavia, não foram apresentadas as linhas orientadoras, quais as prioridades de intervenção na área geográfica e, mais importante, uma situação que nós já abordamos aqui quando foi a discussão do orçamento, que é criar medidas compensatórias para os agricultores e os regantes quando são privados desse serviço que é contratuado pelo Governo Regional, quando a água não chega às levadas ou quando, por diversas razões, o agricultor não tem esse serviço prestado. E que esta questão tem gerado um desequilíbrio e não tínhamos quaisquer dúvidas, e compreendo e tenho consciência que o PSD percebe esta questão, que isto cria um desequilíbrio nos orçamentos familiares e tem que ser uma questão devidamente acautelada e intervencionada. Porque, neste momento, os agricultores ou os regantes têm uma relação contratual com o Governo. Ora, se eu estiver desprovido de um canal de televisão durante um X tempo, tenho direito a ser compensado por isto. Aliás, eu não sou jurista, mas qualquer pessoa percebe isto. Acontece que há casos em que os regantes, os agricultores, estão até 5 giros sem regar e não lhes é-lhes dada uma compensação a que tem efeito. E isto tem desequilíbrio na economia familiar, naquilo que o próprio Sr. Presidente do Governo aqui, Dr. Miguel Albuquerque, há dias considerou e que foi sensível à questão, nomeadamente deste sector. Agora, não poderá ser adiado. E não esqueçamos que nós propusemos no orçamento, nomeadamente um aditamento que proponha um valor, que até era um valor irrisório, quando muitas vezes comparamos com avalos que o Governo Regional dá a certas situações, e para situações que são garantes da economia familiar, da paisagem, não são acauteladas. Há aqui uma questão fundamental, que é o princípio das prioridades sociais. Um governo que se diz social-democrata, que apela à coesão social, que apela ao social, não pode ficar desfasado desta situação. Não vamos adiar o problema. Vamos atacar o problema. Estamos quase a um mês de governo. Eu tenho consciência, um mês, perceptivo. Não quereremos com isto, digamos, que haja uma pressão
que se invoque essa necessidade imediata, mas é uma situação de consciência, de realidade social. Mas para terminar, considerar o seguinte, não deixa de ser uma prioridade social e económica. Temos de ter atenção também que alterações de produtividade devido ao aumento da temperatura, à redução dos níveis de precipitação, à disponibilidade hídrica para o futuro, situações de desemprego atual, a falta do poder de compra da população. Portanto, muitas famílias que estão desempregadas ou sem trabalho também viraram-se para a prática da agricultura. E se não existe a água, se os canais não estão devidamente reabilitados, e nós sabemos isso porque estamos no terreno, e não estamos só a falar do caso de Santa Cruz, que isso é generalizado, sobretudo onde existe este modelo de redio, nomeadamente da Calheta, da Ponta de Sol. Há situações que são generalizadas. E, por outro lado, a questão basilar neste momento é haver um incentivo, é que o Governo desbloqueie um incentivo financeiro para acautelar esta situação, tal como tem sucedido noutras situações. Como a situação que tivemos recentemente com os espaços sociais dos estudantes. Foi preciso trazer esta casa a situação para que o Governo resolvesse. O papel das oposições é reforçar a democracia, é reforçar o papel executivo do Governo. Nós não estamos aqui numa gincana política ou partidária, pelo menos eu não estou, nem os meus colegas, evidentemente, mas o nosso papel aqui é também fiscalizar, pressionar, no bom sentido, o Governo a ter em atenção determinadas situações. E, para terminar, o que é que os Juntos pelo Povo propõe? Um inventário detalhado das levadas que precisam urgentemente desta reabilitação, a reparação urgente da rede de abastecimento, nomeadamente daqueles que estão em mau estado de degradação, e a criação de medidas de compensação financeira aos agricultores e aos regantes prejudicados pelo incumprimento do contrato de abastecimento de rega. Conclusão: o preço da água de rega aumentou significativamente desde 2011. Na ordem dos 34%. E aqui está mais uma questão que muitas vezes os senhores não gostam de ouvir. O PAEF não foi uma aparição. O PAEF foi uma concretização e ainda continuamos na ordem destas consequências. O PAEF determinou, segundo o Sr. Secretário Interior, Dr. Manuel António, que disse várias vezes que foi obrigado a aumentar o preço da água de rega. No caso em mais 34%. Agora pergunto, ou por outras palavras, quem foi que determinou a entrada do PAEF? Quem foi que teve ações que levaram à consequência e, neste caso concreto, que levou e que determinou o preço da água de rega? Ora, os agricultores, neste momento, são confrontados com o aumento da água de rega, muitas vezes não lhes são dadas as possibilidades de pagar 30, 40, 50 euros em prestações e, quando na verdade estão à espera do serviço e a água perde-se pelo caminho, perde-se pelas levadas e muitas vezes as juntas de freguesia, as autarquias, não têm capacidade financeira nem material para resolver a situação. Ou resolva-se o assunto, já foi aqui proposto duas propostas. Ou há uma intervenção urgente e imediata, é onde as juntas de freguesia que têm conhecimento poderão ajudar a fazê-lo, nomeadamente concertar com a ARM. Estamos abertos a dizer, olha, são estas levadas, são estes canais, são estes sítios. Ou, por outro lado, a possibilidade instrumental do Estatuto que dá às juntas de freguesias de poderem intervir diretamente. Muito obrigado.